Irmãos, eu gostaria de nessa noite ler com todos vocês um texto que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração nesse dia para iniciarmos esse culto dessa noite em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 7 em diante. 1 Reis, capítulo 18, versículo 7 em diante. Então nós estaremos lendo agora esse verso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 7 em diante. Glórias a Deus. Chegando ainda alguns irmãos pelo Instagram, pelo Facebook, Ana Maria, que chegou aqui agora no Instagram, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a Laís também, que Deus abençoe, e toda a casa de vocês, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que toda a tua família seja abençoada, seja acolhida em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 7, diz assim: Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém, Obadias disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu servo: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água. Então disse Elias, versículo 14, perdão, e agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Irmãos, chama muito a minha atenção a fala deste homem chamado Obadias, no versículo 13, quando ele diz a Elias acerca do que ele fez pelos profetas. Jezabel estava naquele tempo matando pessoas. Jezabel estava perseguindo e matando pessoas. Ela queria encontrar e matar pessoas. Essa era a função de Jezabel, uma mulher diabólica, uma mulher que agia dessa maneira, certamente, porque só conhecia a Deus de ouvir falar e não de ter uma experiência com ele. E por isso ela agia dessa maneira, perseguindo profetas, querendo matá-los. Mas agora surge esse homem Obadias, que esconde 100 profetas na cova e dá a eles do seu pão e da sua água. Reparte com eles do seu pão e da sua água. Amados, engana-se quem acha que Obadias repartia apenas pão e água. Ele repartia algo muito além do que apenas pão e água. Ele repartia amor com aqueles 100 profetas. Ele repartia de ações de cuidado. E é isso que nessa noite nós queremos fazer aqui nesse lugar.
É isso que nessa noite e nesses dias temos nos proposto a fazer, como fez Obadias aos profetas do Senhor, a quem Jezabel perseguia para matar. Nós estamos aqui hoje não apenas para partilhar do pão e da água que temos recebido do Senhor, mas também para partilhar com vocês do amor que temos, que foi gerado e foi dado por Deus a nós, para repartir com as pessoas. E hoje eu quero iniciar esse culto repartindo do pão, da água, do alimento do Senhor, o pão, o alimento, a água dessa presença maravilhosa do Espírito Santo que refrigera a nossa vida, o pão, a palavra que nos alimenta, que nos direciona, mas além disso, chegando aí na tua casa, desse amor que Deus nos deu para partilhar com todos e todas, desse amor de Deus maravilhoso, em nome de Jesus, que a sua casa seja cheia desse amor, em nome do problema, retornamos já, amém? Queremos então nessa noite partilhar desse amor, que você sinta desse amor de Deus, amém? Se você está entendendo isso, se até aqui você já pôde entender, que você possa levantar a tua mãozinha aí, e quem sabe até mesmo digitar aí um glória a Deus, um aleluia. Amém. Amém? Nós estaremos agora então louvando e adorando ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo
rompendo em fé. Aleluia, Deus. Glórias a ti. Rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia. Vamos adorá-lo ainda com mais uma canção. Essa canção que nessa semana foi cantada em um condomínio, não me lembro aqui agora a cidade. E nesta noite nós também vamos adorar a Deus com essa canção. Da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, que me tira desta cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo, no teu colo altíssimo. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, toda ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo, no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos todos juntos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra te amamos, Senhor Jesus, te adoramos, Pai.
tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo, escudo para os que nele creem. Aleluia, meu Deus. Glórias a ti. Aleluias, glórias ao teu nome. A irmã Verônica vai estar elevando a Deus em oração, pedindo que o Senhor nesse momento possa estar desde já recebendo os louvores e adoração, e que também o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, através da partilha da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, Pai, render graças a Ti, Senhor Jesus, porque somente Tu, Senhor, é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor Jesus. Nesta noite, Pai, nos prostramos diante da Tua, Senhor Jesus, presença, Pai, ó Deus, e nos humilhamos, Pai, porque sabemos que somos pó e cinza diante de Ti, Senhor Jesus. Nesta noite, Pai, o Senhor venha, Senhor Jesus, falar aos nossos corações, Pai, de uma forma, Senhor Jesus, poderosa, Senhor Jesus, de uma forma, Senhor Jesus, extraordinária, Pai, ó Deus, que possamos ser alimentados, Senhor Jesus, ao decorrer, Senhor Jesus, desta semana, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, em especial conosco, Pai, aquilo, Senhor Jesus, ó Deus, que necessitamos ouvir de Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Glória Amém. a Deus. Amém. Eu lembro que esse momento seria um momento de nós estarmos consagrando as nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor. E várias vezes no culto, na tentativa de acolher a todos e todas nesse momento, nós dissemos que o povo consagrasse o seu corpo como oferta ao Senhor. E nesse momento, antes de eu ler aqui o texto da palavra que vamos transmitir nessa noite, vamos pregar nessa noite, eu gostaria de dar esse momento a você, para que você oferecesse sua vida ao Senhor como oferta, como sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, faça isso enquanto canto mais um refrão de uma canção. Faça isso nesse momento, se oferte a Ele, em nome de Jesus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 oh.
socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio em Ti, Senhor, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Dono do céu, dono do céu. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Bem, irmãos, vamos compartilhar do pão nesse momento. Vamos compartilhar da palavra do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou ficar um pouquinho agora mais centralizado, ok? Vou ficar um pouquinho, a Vê vai continuar aqui comigo, mas para que você possa ver bem, Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel capítulo 6, versículo 23, nesses próximos minutos, vamos estar compartilhando. E o tema é princípios de uma pessoa que ama a Deus acima de qualquer coisa. O primeiro princípio foi de uma pessoa que ama a Deus, nós compartilhamos. Eu compartilhei no YouTube, numa pequena mensagem, que o primeiro princípio de quem ama a Deus acima de qualquer coisa, baseado em Daniel capítulo 6, é o servir a Deus continuamente, é o servir a Deus sempre. O segundo princípio de uma pessoa que ama a Deus, acima de qualquer coisa, foi o princípio da maturidade, que compartilhamos na pregação de quarta-feira, que já está lá no YouTube, também está no Facebook, mas eu já compartilhei lá no YouTube. O terceiro princípio de uma pessoa que ama a Deus é a inocência, que também foi compartilhado no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o quarto princípio de uma pessoa que ama a Deus. E o quarto princípio é que quem ama a Deus, crê em Deus. Ok? Quem ama a Deus, crê em Deus. Então Daniel capítulo 6, versículo 23 diz assim: Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluias! Vou ler novamente. Veja bem, esse daqui é o testemunho de como que o rei Dario ficou após ver que Daniel havia sido livre da maldade, da fome dos leões. Versículo 23, vou ler novamente. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Veja bem, eu quero partilhar
esse princípio. Eu quero partilhar esse princípio. Eu quero partilhar esse princípio da palavra de Deus com você, sobre a importância do amor a Deus. Quem ama a Deus acima de qualquer coisa, crê em Deus. Na Babilônia, lugar onde Daniel executou a sua chamada, havia muitas outras divindades que eram reconhecidas e acreditadas. Deuses com D minúsculo. Haviam muitos deuses. Um desses deuses se chamava Samas. Samas era o deus dos babilônicos. Na crença babilônica, era o deus do sol e da justiça. Havia um outro deus chamado Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra. Além desses de Ishtar, de Samas, ainda havia divindades dos mundos inferiores e alguns espíritos angelicais que eram na Babilônia naquele tempo adorados, reconhecidos. Havia também a figura dos reis divinos. O próprio rei Dario, ele era considerado para os babilônicos um rei divino, que haviam forças divinas sobre a vida dele, tanto que nós vemos em Daniel capítulo 6, logo no início, os governadores, os presidentes, os prefeitos, os sátrapas, levantando, incentivando o rei a levantar um decreto em que durante o período de 30 dias fossem feitas petições somente a ele e a nenhum outro Deus. Então, além dessas figuras, Samas, Ishtars, outras divindades dos mundos inferiores, alguns espíritos para eles angelicais, havia também a figura do rei divino. Cada um desses reis, cada um desses deuses, havia a eles em várias cidades templos consagrados. Sacrifícios eram feitos a essas entidades, a esses nomes, a esses deuses com D minúsculos. Muitos deuses na Babilônia. Mas havia um que era o principal da Babilônia, chamado Marduk ou Merodach. Marduk era o deus considerado protetor da cidade de Babilônia. Possuía 4 olhos e 4 ouvidos, ou seja, ouvia a tudo na crença babilônica e via a tudo. Ouvia e via a tudo. A sua língua, da língua de Marduk, a crença para os babilônicos, o Deus que criou o céu e a terra. O Deus que fez os homens. O Deus supremo da Babilônia. Queridos, então o que acabamos de ler aqui no versículo 23, quando diz que o rei Dario, que era para o povo considerado um rei divino, o rei Dario, voltamos já. O rei Dario, que estava governando uma cidade, um lugar, um país, uma nação, onde se adorava a vários deuses. O rei Dario, ele se alegrou sobremaneira. Chama a atenção algumas coisas na vida desse rei, no rei Dario. A maneira como ele se importou com Daniel. A maneira como ele se alegrou em ver a vitória de Daniel, um rei babilônico. Um rei que cria em vários deuses, estava num lugar de vários deuses sendo adorado. Mas esse homem se alegra em ver a vitória agora de Daniel. Além disso,
Ele dá ordem para tirar agora Daniel daquele lugar, e ele reconhece. O que mais me chama a atenção aqui, além da sua alegria, é que Dario reconhece que quem livrou a Daniel foi o Deus de Daniel. Mesmo diante de tantas crenças em tantos deuses, isso é tremendo, irmãos, é impactante. Sair da boca de uma pessoa que se considerava divina, sair da boca de uma pessoa que está se importando com o Filho de Deus, com um hebreu, saindo da boca de uma pessoa que sabe que a divindade da sua nação que guarda a Babilônia é Marduk. É tremendo, é impactante isso que está acontecendo. E hoje, tantos de nós com tantos medos, e hoje tantos de nós com medo de declarar que Deus pode livrar da cova. Hoje quantas pessoas estão reticentes, não apenas confundindo prudência com covardia. O próprio rei Dario, um ímpio, está dizendo que Daniel sobreviveu, porque o Deus que Daniel creu o livrou da cova. Não foi Marduk, não foi Samas, não foi Ista, não foi nenhuma outra divindade. E agora não foi eu que livrei a Daniel, ele está dizendo. Mas ele está dizendo que é Deus que livrou, e Deus não mudou. O nosso Deus continua a nos livrar dessa cova. Aleluia. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua agindo. Veja, num lugar de tamanha incredulidade, de tamanha idolatria, o rei está dizendo que foi o Deus de Daniel que o livrou da cova, não foi outro, foi o Deus de Daniel. Isso é coisa do Deus de Daniel. E há uma coisa que médicos, que ministros não vão entender, pessoas muitas vezes não vão entender, que Deus continua livrando, que Deus continua fazendo nos dias de hoje, continua livrando da cova. Aleluias. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus continua a livrar da cova. Nós acabamos de contar que livra dessa cova na canção Escudo. O nosso Deus continua a livrar da cova. Amém, Jesus. Veja, é um processo que não é apenas que aconteceu apenas com Daniel. Livrar da cova não é uma coisa que apenas Daniel viveu. Eu acabei de ler no início desse culto que Obadias livrou a 100 profetas, escondendo eles na cova naquele tempo, e dando a eles amor, e dando a eles pão e água. 1 Reis 18. Nós temos também Lázaro, que foi livre da cova, depois de seu corpo já estar em estado de putrefação. Jesus o tirou da cova. Daniel saiu da cova, Jesus ressuscitou da cova. E agora um ímpio está declarando isso. Foi necessário Daniel ir para aquela cova para que um homem e uma nação soubesse que o Deus de Daniel poderia livrar da cova. E o nosso Deus há de nos livrar desta cova. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas há um princípio importantíssimo e que valeu muito para Daniel e que vale muito para mim e para você nesses dias em que estamos enclausulados, nesses dias em que somente estamos enclausulados por causa de um decreto, mas estamos aqui livres na presença do Senhor. Mas há uma coisa muito importante para a porta da cidade voltar a abrir, para a porta da cidade de Teresópolis voltar a abrir. Há um princípio muito importante para as lojas se abrirem, para as igrejas se abrirem novamente. Há um princípio muito importante para esses dias e que nós encontramos na vida de Daniel. E que o rei Dario, um homem pagão, encontrou na vida de Daniel e precisa ser encontrado em nós. Nós precisamos crer em Deus. Nós não podemos ficar fingindo que cremos em Deus. Nós precisamos crer em Deus verdadeiramente.
um homem e uma mulher de fé que crê em Deus, outras pessoas vão testemunhar. Foi o que Daniel não ficou falando para todo mundo que tinha fé. As ações dele foram ações de fé durante toda a sua caminhada. E o rei Dário agora pôde dizer: foi o Deus de Daniel, ele crera no seu Deus, e por isso ele está vivo. Por isso que os leões não botaram as garras nele, por isso que os leões não mataram a sua fome comendo a Daniel. Não, foi a fé, houve fé. E neste tempo e em todos os tempos nós precisamos crer em Deus. E crer em Deus aqui significa que Daniel acreditou que algo era, que Deus era verdadeiro. Daniel aqui acreditou que Deus era confiável, que Deus era digno de confiança. Ele creu ao ponto de ter confiança e segurança total. E é esta fé que nós precisamos desempenhar, é essa fé que precisa aparecer agora. Não aquela fé apenas contida nas palavras, mas essa fé ativa, não uma fé morta, mas uma fé que está em curso. Uma fé viva, como nós encontramos o pastor Tiago, o apóstolo Tiago, dizendo e ensinando no capítulo de Tiago, no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Nós não podemos esquecer nesse tempo, você que está aí do outro lado, eu estou aqui, você que está aí na sua casa, você não pode esquecer que a fé em Deus ainda livra da cova, porque Deus não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. O salmista no Salmo 13, agora aqui apenas para consolidar, porque já vamos orar. O salmista no Salmo 13. O salmista no Salmo 13, versículo 5. Salmo 13, versículo 5 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O salmista ainda no Salmo 34, em outro tempo da sua vida, em outra ocasião, ele disse: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ainda um salmista em um outro momento, Salmo 55, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Ah, meu irmão e minha irmã. Ah, meu irmão e minha irmã. Meu querido irmão e irmã. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Ou seja, pessoas que estão vivendo de maneira contrária à vontade e ao propósito de Deus. O salmista está dizendo que não chegarão nem à metade dos seus dias. Eu também te digo que se não há uma confiança em Deus, se não há a presença de Deus, eu também estaria muito mais preocupado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se tem alguma coisa, se tem algum pecado, alguma coisa que você ainda está mal resolvida, eu, se fosse você também no seu lugar, estaria muito temeroso. E eu quero te dizer, conserta isso com o Senhor, porque homens e mulheres sanguinários e fraudulentos, se a tua vida tem sido uma fraude, se a nossa vida tem sido uma fraude, nós deveríamos estar muito mais preocupados, porque a palavra do Senhor está dizendo que serão precipitados numa cova profunda. Mas o salmista está dizendo: eu todavia confiarei em ti. Confia os teus cuidados ao Senhor, meu irmão e minha irmã, e Ele te susterá. Nesta noite, se algo abalou a tua confiança em Deus, se você não tem conseguido crer em Deus nesse tempo,
Restaura com Deus isso. Restaura com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, porque aquele que crê em Deus, eu creio que o poder de Deus se manifestará e vai guardar e vai cuidar. Tome seus cuidados, mas não se desespere além da conta. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Pastor, não tenho tido paz. Entrega teus cuidados ao Senhor. Você está querendo resolver o problema, entrega os teus cuidados ao Senhor. Ainda, para encerrarmos, Salmos 62, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Glórias, confia nele, ó povo, em todo o tempo. Daniel confiou em Deus, e agora é a nossa vez, e agora é a nossa hora, agora é a nossa hora de confiar em Deus, agora é a nossa vez. Ele confiou em Deus, ele creu em Deus em todo o tempo, quando ele estava caminhando livremente, pelas ruas da Babilônia, pelas províncias da Babilônia, quando ele estava em sua casa, tudo tranquilo, quando ele estava no palácio, tudo tranquilo, e agora que ele está na cova, de frente para os leões, ele está tranquilo, ele confia no Senhor. É essa fé que nós precisamos, é dessa fé que nós precisamos clamar. É essa fé que nós precisamos para essa noite. É essa fé que nós precisamos para esses dias, meus irmãos. Creia em Deus. Porque como nós dissemos aqui na oração, na live da madrugada, porque quando acabar os recursos, Deus não se acaba. Os recursos de Deus não se acabam. Aleluia. E eles estão disponíveis para todo aquele que crê no Senhor. Aleluias. Aleluias. Ele é poderoso, Ele livrou há mais de 2.700 anos atrás, usando a vida de Obadias. Ele livrou a mais de 100 profetas da cova, e naquela cova, enquanto ali estiveram, foram sustentados com água, pão e amor. Aleluia, Jesus. Ele tirou a Lázaro, quando Lázaro nem possibilidade de fazer uma oração tinha. Ele tirou a Lázaro daquela cova. O próprio Jesus saiu da cova. Aleluias, e nós também vamos sair. Aleluia, Deus. Nós também seremos livres das bocas desses leões, Glória dessa a Deus. Pandemia. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que de uma forma ou outra Deus vai nos livrar. De uma forma ou outra Deus vai nos livrar, mas uma coisa que está agora aqui perante nós, que nós precisamos resolver, é essa questão se cremos em Deus ou não. Essa coisa que tem matado e nos contaminado, nos prejudicado há tanto tempo, a incredulidade. A incredulidade, ela é pior que o coronavírus. Porque um homem sem fé, ele morre a primeira morte e morre a segunda morte. A pandemia do coronavírus, ela só é capaz de matar, de levar algumas pessoas à primeira morte. Somente a primeira morte. Mas a segunda morte, somente a falta de fé pode fazer que haja a segunda morte. Somente uma vida de pecado pode levar à segunda morte. A pandemia que estamos vivendo hoje não tem poder sobre a segunda morte. Só tem poder em algumas, e só se Deus permitir, em algumas pessoas. Mas o poder da segunda morte só pertence a um. Então nessa noite, em nome de Jesus, resolve essa questão. Como é que está a tua fé em Deus? Porque Ele é poderoso para te livrar-nos tanto da primeira como da segunda morte. Então nesse momento, em nome de Jesus, faça uma reflexão, meu irmão e minha irmã. Olha o que o rei Dário, ele declarou, um ímpio. E eu creio que muitos governantes, que muitas pessoas vão poder declarar isso também, já estão declarando. O versículo 27 de Daniel 6 diz: Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Isso aqui é testemunho de um rei,
de um governante. Aleluias, e eu profetizo em nome de Jesus que o nosso presidente também vai poder dizer que foi Deus quem livrou essa nação, que governadores e prefeitos vão dizer: Deus livrou essa nação. Amém, Deus livrou essa nação. As nações vão proclamar, governantes vão proclamar que Deus livrou as nações, que Deus livra e Deus salva. Isso já tem sido feito, mas antes do problema ser resolvido, mas eu creio que será declarado depois que esse problema for resolvido também. Em nome de Jesus. Governantes, pessoas incrédulas que não conhecem a Deus vão dizer: Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas. Enquanto esse rei está dizendo isso, tem muito cristão com medo agora de dizer isso, porque tem medo de se complicar. Está confundindo prudência com covardia e com medo. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter fé. Amém? Seja prudente. Como tenho dito, faça seus preparativos, mas não tente confundir prudência com covardia. Não chame covardia de prudência. Não chame medo de prudência. Tenha fé, meu irmão, tenha fé e declare sim ainda que Deus salva, Ele Aleluia. Cura, Ele faz milagres. Glória a Deus. Ele faz milagres e Ele há de fazer grandes milagres na tua família, grandes milagres na tua vida, grandes milagres na nossa casa. Não tenha, pastor, mas eu não quero dizer isso, porque eu tenho medo depois de ser envergonhado. Meu irmão e minha irmã, de uma forma ou outra, é Deus quem faz milagre, é Deus quem faz. É Ele quem faz. Glória a Deus. Não se esqueça, não deixe o medo calar e roubando de nós a nossa fé. Ele faz milagres, Ele salva. Ele salva. Aleluias. Glórias a Deus, o nosso Deus ainda salva. Se um ímpio teve autoridade e coragem para dizer isso, porque nós, o povo de Deus, estamos tão tímidos. Oh, Jesus. Ele pode fazer. E Ele vai glorificar o nome dEle na nossa nação. Em nome de Jesus, na nossa casa. Na tua casa. Não tenha vergonha de declarar que Ele salva. Pastor, mas estão zombando de mim. Estão dizendo que eu estou louco, que eu estou louca, meu irmão. Ninguém tirou a fé de Daniel. Aqueles presidentes, governadores, sátrapas, a atitude inicial de Dário, ninguém roubou a fé dele. A fé dele, quem tem fé não perde. Amém? E eu quero deixar essa palavra para a tua vida, que o Senhor, Ele vai te livrar dessa cova. Nós sabemos que o perigo é eminente. Nós não damos com descrédito com o que está acontecendo. Não, nós sabemos que é perigoso. Mas também os leões que estavam naquela cova eram ferozes demais. Não era um apenas, eram muitos que estavam ali dentro. Nós não sabemos quantos estavam na verdade, mas nós sabemos que eram mais de um. Porque está escrito leões e não leão. Eles também eram ferozes demais. Eles também eram perigosos demais. Mas junto deles estava um homem que crera em Deus acima de qualquer coisa. Amém. Então esse é o quarto princípio de um homem, de uma mulher que ama Deus acima de qualquer coisa. Ele crê em Deus. Amém, irmãos? Não perca a tua fé. Esse tempo, as tempestades, como muitas pessoas estão dizendo, as tempestades, elas revelam onde estão firmadas as casas. Se sobre a areia ou se sobre a rocha. Aonde está firmada a sua fé? Aonde você estabeleceu e construiu a sua casa? É sobre a rocha. É sobre a rocha que nós estamos. Veja, nem isso nos separou. Olha quantas pessoas nós temos, no mínimo 40 pessoas que estão desde o início conosco nesse culto, em adoração. Isso é sinal de que essa tempestade veio, mas não te abalou. Pode estar te causando preocupações, mas nessa noite entrega teus cuidados ao Senhor. Faça todos os teus preparativos, mas quando faltar os recursos, entrega
Não deixa faltar para entregar os cuidados ao Senhor. Entrega teus cuidados ao Senhor, homem de Deus e mulher de Deus. Amém. Vamos orar Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, porque o Deus que livrou a Daniel da cova, aleluias, glória a Deus. Deus livrou Daniel da cova, olha que mistério. Mas quem mandou abrir a porta da cova foi o rei. Através do rei, Deus mandou a ordem. E eu creio em nome de Jesus que muito antes do que as instituições pensam, muito antes do que nós pensamos, o Senhor há de dar a ordem aos governantes, e aqueles que mandaram fechar vão ser aqueles que vão mandar abrir. Você crê nisso? Glória a Deus. Em nome de Jesus, você crê que aquele que um dia te prejudicou vai ser aquele que um dia vai mandar você, vai ser um instrumento para te libertar também? Você crê nisso? Aleluia. Em nome de Jesus? Amém, irmãos? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Ações de Deus em nós e através de nós e por nós são capazes de fazer isso, fazer aqueles que um dia tanto nos prejudicaram nos abençoar. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, que aqueles que fecharam portas para ti serão aqueles que vão abrir em nome de Jesus. Aquele que deu o decreto que tem que fechar a porta, ele vai viver para dar o decreto, para dizer a porta está aberta em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Glórias Jesus. a ti, Pai. Em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer isso, para reverter Jesus. essas situações. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, baseados na Tua palavra. Nós ancoramos, ó Pai, a nossa vida na Tua palavra e não na palavra de homem. Não na palavra, ó Pai, de outros deuses com D minúsculo. Mas, ó Deus, a nossa vida está ancorada na Tua palavra, escorada na Tua palavra. Ó Pai, nós estamos conectados na Tua palavra. E, ó Deus, ainda que as notícias, ó Pai, pela mídia, ó Pai, pelos aparelhos de televisão, pelos aparelhos de celular, muitas vezes as notícias são duras, são difíceis. Eu imagino, ó Pai, quantas notícias ruins foram se alastrando pela Babilônia, quanta fofoca, quantas coisas foram dizendo quando souberam que Daniel foi lançado na cova, quantas coisas foram ditas, ó Pai, nas províncias da Babilônia. Mas, ó Pai, ó Deus, aqueles mesmos, ó Pai, aquelas mesmos que levaram mais notícias, ó Deus, foram os mesmos que tiveram que dar a notícia de que ele foi livre, e foi livre porque creu no seu Deus. Ó Pai, eu creio e profetizo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que muitos dos nossos irmãos vão poder dar o testemunho do milagre do Senhor, da cura do Senhor. Ó Pai, muitos dos meus irmãos vão poder, ó Pai, ser instrumentos para dar notícias boas. Ó Pai, muitos de nós, ó Pai, muito da nossa vida vai ser dita, olha, Deus fez um milagre ali. Aleluia. Por que Deus agiu assim, Glória não a agiu Deus. acolá? Por que foi feito assim por eles e não por nós? Senhor, eu creio no milagre do Senhor. Aleluia, Ó Pai, Deus. aquele rei declarou, se Amém, importou Jesus. com um filho de Deus chamado Daniel. Oh, Jesus. Ó Pai, Daniel era teu servo ali. E nós, para nossa nação, para Teresópolis, nós precisamos ser servos e filhos do Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, das famílias enlutadas, mas também te pedimos que o Senhor guarde o teu povo nesse momento tão decisivo, Deus. nesse momento tão importante, ó Sim, Pai, meu Deus. em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, aumenta a fé do teu povo, Em nome de Jesus. aumenta a Para nossa glória do fé teu nesse nome, ponto, Senhor. nesse tempo. Oh, Pai. Ó Pai, aumenta a nossa fé, Em nome de como Jesus. quando os discípulos colocavam as mãos sobre os leprosos e não ficavam contaminados. Pelo contrário, a cura do Senhor brotava. Aleluia. Ah, meu Deus, quando chegar este tempo, e se chegar este tempo, Oh, Deus, nós cremos, Senhor, Jesus. que o Senhor, ó Deus, desejar usar a tua igreja, ó Pai, se chegar este tempo,
Ó Pai, que a nossa fé esteja em dia, para que quando colocarmos as mãos sobre os enfermos, sim, não haja contaminação, mas haja milagre. Sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Amém, Jesus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Glórias. Em nome de Jesus, creia em Deus. Não espere os recursos da sua vida acabar para você colocar a tua vida aos cuidados de Deus. Não faça isso. Já coloca a tua vida aos cuidados do Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode transmitir isso. Hoje nós temos apenas 44 pessoas aqui conosco. Eu acredito que passaram mais de 60 pessoas, 70 pessoas conosco nessa noite. Amém. E algumas delas pegaram um pedacinho, outras já estão até o final com a gente, desde o início. Mas que você possa transmitir sementes de paz e esperança. Amém, irmãos? Transmita esperança. Porque essa situação daqui a pouquinho ela se acaba. Daqui a pouco, em nome de Jesus, isso vai passar. Isso vai passar. A igreja cristã no primeiro século de sua existência, ela também não podia se reunir, não podia ter cultos, e os irmãos tinham que fugir, porque estavam sendo lançados nas fogueiras, estavam sendo mortos, afogados, vivos, estavam sendo lançados aos leões, e nessa época o Senhor permitiu que muitas pessoas padecessem para glorificar o nome dele, para provar a sua igreja, e a igreja não acabou, a igreja continua até hoje. Meus amados irmãos, daqui a pouquinho a gente vai estar ali novamente, daqui a pouquinho a gente vai estar com a nossa vida diária normal, mas muito mais maduros ou mais envergonhados, depende de cada um de nós como nós vamos agir nesse tempo. Ou a gente sai dessa mais maduro, ou mais envergonhado ainda. Então eu creio que nós vamos sair dessa mais maduros, em nome de Jesus. Você vai sair dessa mais maduro, em nome de Jesus. Então obedeça os princípios do Senhor, siga os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, lembrando, eu já postei lá no grupo da igreja, e tanto da congregação como da Igreja Metodista em Vargem Grande, as nossas atividades nessa semana, que toda segunda e terça-feira nós vamos estar com a live da meia-noite. É um momento de meia hora onde nós adoramos a Deus com uma canção, onde nós lemos a palavra e nós oramos. E você tem a oportunidade de estar digitando ali o seu pedido de oração, mandando o seu pedido de oração. Durante a semana você pode continuar a fazer, mandando também o seu pedido de oração para o meu WhatsApp, ok? Mas então a live da meia-noite será toda segunda, toda terça, toda quinta, toda sexta e todo sábado, à meia-noite. Nós estaremos orando como Paulo e Silas oraram. E a Bíblia diz que eles oravam e louvavam. Então, toda meia-noite, de segunda, terça, quinta, sexta, sábado, nós estaremos louvando e orando ao Senhor. Amém. Durante um período de meia hora, eu acredito que dá para a gente resolver tudo que temos que fazer. E toda quarta e domingo, essa nossa live com os nossos cultos, né? Live ministerial, de ministração. Nós cremos que, enquanto ainda não for liberado, a gente vai com essa estratégia, cuidando, e durante a semana também vocês podem falar conosco e mandar mensagens, ok? Amém? Vou ler aqui agora algumas mensagens aqui antes da gente encerrar. Tô vendo Wagner, aqui, ó. Vou começar com o do Rodrigo aqui, ó. Leal. Vamos transbordar do amor de Deus nesse tempo. Vai ler, Vê? Então tu lê, Vê, vai. Não, pode ler. A Vê vai ler, eu já falei muito. A Vê vai ler. A Vê vai ler, vai lendo ali. Vai ler Wagner ali, ó. Lê a mensagem dele, Vê. Pastor, que Deus abençoe o Senhor e a sua família, ilumine todos os passos da sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus, pode ler. Agora, Juliana. Pastor, Deus abençoe o Senhor e toda a família, sua família, pastor. Amém. Amém. Rodrigo Leal, vai lá. Aqui. Aguenta um pouquinho, irmão, para a gente ler um pouquinho. Nossa luta é de joelhos. Glória a Deus. Amém.
Momento precioso, a Francisca está dizendo, e me deixa a mensagem sempre. Te amo, vocês em Cristo Jesus. Amém, Amém, Francisca, nós chamamos. Josimar, vai lá. Culto abençoado. Amém. Eliette. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Nós estamos muito felizes por todos estarem aqui, louvando, cultuando ao Senhor conosco. Deus abençoe todos. Manda beijo para as crianças. Nós estamos com saudade das crianças. Tem o pessoal do Instagram também. O pessoal do Instagram. Beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Manda beijo para as crianças. Nós estamos com saudade. Os nossos Vem cá, Benjamin, idosos. Vem cá, Benjamin. Vem. Nós estamos com saudade também. Transmita o nosso amor, nosso carinho, nosso abraço. Amém? Ali, põe o Benjamin também aqui. Vocês também, transmita o nosso amor, nosso abraço. Vai lá, pega ele agora, pra ele dar tchau. Ó, o Benjamin vai dar tchau. Antônio Márcio, Deus abençoe, meu querido. Rodrigo, Deus abençoe. Aí, ó, dá tchau. Dá tchau assim, glória a Deus. Tchau. Fala, Deus abençoe vocês. Ô, Fabinho, Deus abençoe. Ó o Fábio lá, Fábio entrou. Bárbara. Ei, Fabinho. Deus abençoe, Bárbara. Manda um abraço aí pra titia. Bárbara. Glória a Deus. A Beth está no Instagram. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Quem mais está no Instagram aí? Tem mais alguém ainda? Tem Daniel. Daniel. Beijo, Daniel. Deus abençoe, Daniel. Saudade de vocês. Priscila, seja abençoada. Ana Cláudia, paz, minha irmã. Júlia, José, sejam abençoados. Laís, seja abençoado. Toda a família. Muito feliz mesmo. Camilinha, Deus abençoe. Cláudia, o pessoal da Prata, Deus abençoe cada um. Amém. Juliana, Camila, Josimar, Norma, Deus abençoe. Irmãos, estejamos em oração pelo papai da nossa irmã Ana Cláudia, que ainda se encontra enfermo e precisa das nossas orações. Depois eu vou postar lá no grupo novamente. Amém? A partir daqui a pouquinho, assim que eu sair daqui, eu comunico aos irmãos que assim que eu sair daqui agora, eu vou estar abrindo o grupo da igreja novamente, tá bom? Vou estar abrindo lá o grupo da igreja de Vargem Grande e da Prata novamente, para os irmãos estarem se comunicando novamente. Demos um tempinho essa semana e vamos procurar colocar lá no grupo esperança, amém, irmãos? Eu estou abrindo novamente o grupo, então vamos colocar esperança. A Jéssica tá me corrigindo aqui, ela me ajuda. A Jéssica é a nossa diretora. Ela é diretora de imagem aqui, irmãos. Ela está ajudando. Agora deixa eu te abençoar, né? Eu acabei terminando aqui e me esqueci que eu não empretei a bênção apostólica, né? Vamos fazer isso nesse momento? Estenda suas mãos aí. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e para sempre, digamos. Amém. Amém. Irmãos, esse culto vai estar liberado lá no YouTube, eu vou postar lá no YouTube. Estou postando as lives e os cultos lá no YouTube. Você pode me procurar lá, se inscrever no meu canal, Giovanni de Melo Bento, Pastor Giovanni de Melo Bento, PR Giovanni de Melo Bento, e você pode estar acompanhando durante a semana. Então amanhã, a nossa atividade amanhã será a nossa live da meia-noite. Conto com os irmãos, tá bom? Amém. Amém? Vamos encerrar? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Amamos Fiquem na paz. vocês, Amamos gente. vocês, tá bom? Crer em Deus. Vamos espalhar esperança e fé em nome de Jesus. Gente, eu vi a irmã Leir por aí. Beijo, irmã Leir, se você tiver ainda. Um abraço. Débora, beijo, Deus abençoe. Débora. Denise, beijo pra todos. Tchau, Denise, tchau. Pessoal